É isso aí, Gi. Vamos falar de saúde, momento importante aqui para a gente trazer informações para vocês que estão em casa, nessa fase de isolamento. E o tema que eu ouço muito falar em todas as redes sociais é as pessoas falando sobre depressão, sobre pânico, sobre ansiedade. Por isso, nós convidamos a doutora Karine Vasconcelos, ela é médica psiquiatra, para falar sobre esse momento, né? E realmente a depressão traz na vida das pessoas. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo ótimo. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. E, doutora, para falar de um tema que está sendo muito comentado nesse momento que nós estamos vivendo, que é a depressão. Agora, para a gente entender melhor, quais são os sintomas? Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem qual é o sintoma de uma depressão. Então, antes da gente falar sobre os sintomas da depressão, eu gostaria de dizer que a tristeza, apenas a tristeza, ela não é depressão. É muito comum as pessoas acharem que uma pessoa está triste, então ela está depressiva. Não, são coisas diferentes. Sim. Tá? A depressão, ela é uma síndrome. O que é isso? Ela é um conjunto de sintomas e um conjunto de sinais. Então, assim, nós temos vários sintomas de depressão, né? Quais são aí os vários sintomas? Tem também desânimo, falta de energia, cansaço excessivo. É bastante comum alterações de sono, alterações de apetite, né? Então a pessoa começa a dormir menos, tem um sono menos reparador, dificuldade de concentração, dificuldade para tomar decisões, às vezes até para questões simples do dia a dia. Eu percebo que você falou de um ponto muito importante, que é a pessoa entender a tristeza é uma coisa, a depressão é outra. Isso. Então, assim, a tristeza você, sei lá, terminou com o namorado, você está triste. Isso. Você vai ter um momento para ficar triste e é natural que você fique triste. Agora, também tem a pessoa que, de repente, por causa de um término de um relacionamento, se aquilo se passa por um período muito longo e a pessoa não consegue seguir a vida dela, ela pode entrar numa depressão também, né? Sim, sem dúvida. Ela tem que cuidar realmente para não entrar. Então a pessoa, assim, só a tristeza não quer dizer depressão. Sim. Tá? A tristeza é um sentimento que todo mundo tem. A depressão, ela pode ter tristeza ou não. Às vezes ela não tem. Não tem. Né? Mas ela tem mais outro conjunto de sintomas e sinais. E que, de uma maneira geral, duram aproximadamente, no mínimo, 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas. Então, para a gente fechar o diagnóstico, tem que ser pelo menos 2 semanas. Agora, doutora, como que você trata uma depressão? A pessoa buscou um profissional, ela precisa de ajuda. Como que é o tratamento? Então, a partir do momento que a pessoa tem a depressão, ela já tem uma alteração química cerebral, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa introduzir medicamentos para poder regular a química cerebral dessa pessoa, tá? E aí entra o preconceito, que eu sempre falo para quem... O tradicional preconceito. Acompanha nas redes sociais. Gente, sim, preconceito é você não cuidar da sua saúde. É pela ignorância de você falar, não vou tomar remédio. Eu vejo muita gente que me acompanha nas redes sociais falando, olha, Duda, comecei a tomar remédio depois que vi você orientar isso, orientar aquilo, ou acompanha o programa. Isso é preconceito. A ignorância de você não cuidar da sua saúde e a depressão a gente sabe que é sério e a gente vê muitos casos que levam até a morte, né, sim, doutora? Suicídio, né? O suicídio, exatamente. O isolamento pode aumentar a incidência de depressão? Eu ouvi dizer que os consultórios psiquiátricos, assim, a procura por telemedicina, por ajuda, está aumentando muito nesse momento. A procura está aumentando bastante e eu acredito que vai aumentar ainda mais quando terminar essa quarentena, né? Então, o que a gente observa? Um aumento tanto dos sintomas de depressão quanto dos sintomas de ansiedade. Então, nós temos também... Ansiosa. Então, temos também aí os transtornos de ansiedade. Aí são vários. Síndrome do pânico, ansiedade generalizada, talvez um transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, assim, nós temos vários sintomas que podem acontecer. O isolamento, por exemplo, ele pode ser considerado um trauma para algumas pessoas e depois ela desenvolve uma depressão, um estresse pós-traumático e vira uma depressão? Sem dúvida alguma. Sério? Sem dúvida alguma. Então, quer dizer, a gente está falando de algo que o país tem aí... está passando por um momento ímpar. Sim. As pessoas têm a necessidade de ficar em casa, mas eu tenho falado nas redes sociais, gente, cuida da cabeça, cuida do corpo, cuida da alma, porque você tem que encontrar formas de, dentro de casa, não perder alguma rotina, criar alguma coisa para não se entregar. Não, mas esse é o ponto, né? A gente, mesmo dentro de casa, nós temos várias coisas que a gente pode fazer para tentar evitar entrar em depressão. Né? Então, tentar estabelecer uma rotina, se ocupar,
enfim, evitar ficar vendo muita notícia sobre tudo que está acontecendo. Causando poluição mental. Exatamente. Por isso, ficar lendo muita rede social. Por isso que aqui tem muita fake news. Por isso que na Rede Brasil agora tem esses dias melhores, para que você possa ter um programa leve. Obviamente, a gente tem que trazer os temas de saúde, porque as pessoas estão isoladas, estão em casa, precisam de informação. Mas o objetivo do programa é trazer realmente alternativas até para que você possa saber como ficar dentro de casa e cuidando da saúde, do corpo, da mente. Agora, doutora, sabe o que eu percebo? Os idosos. A gente vê aí muitos idosos que estão fazendo aniversário, passou o Dia das Mães e não tiveram a presença dos filhos. Isso aumenta o índice de depressão também nos idosos? Então, a gente tem observado um aumento no índice de depressão nos idosos de uma forma geral. Eu tenho atendido bastante idoso com depressão, mas aí são vários fatores envolvidos, aposentadoria, então aquela pessoa que trabalhou a vida inteira, de repente ela perde o chão, ela fica sem objetivo, ela fica sem rotina. Com certeza. Essa questão do isolamento, de ficar longe da família, eu acho que aumenta a incidência, lógico, para quem tem predisposição para ter a doença. Bom, então nem todo mundo desenvolve depressão. Com certeza. É quem tem a predisposição para desenvolver. Tá certo. Doutora, obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. E seja convidada pela nossa equipe várias vezes. Obrigada. Vou pedir para o pessoal te chamar, porque é importante a gente falar de ansiedade e de depressão, acolher as pessoas nesse momento. Sem dúvida. Sinta-se sempre convidada, tá bom? Sem dúvida. Obrigada.